pessoal, boa tarde, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga. Vim bater um papo hoje com vocês sobre emoções e sentimentos. Continuando os vídeos que nós vimos uns dias atrás, nós falamos sobre a incongruência e a congruência, não é? E hoje, especificamente, eu gostaria de falar com vocês sobre a incongruência relacionada a emoções e sentimentos. Primeiro de tudo, a gente precisa saber a diferença entre emoções e sentimentos. As emoções estão relacionadas às coisas muito mais instintivas, às sensações instintivas que nós temos, né? Como, por exemplo, o medo, a raiva, sabe? Aquele medo que às vezes de algo novo, que você sente o frio na barriga, parece que já começa a ter um descontrole intestinal, a suar diante do novo, eu não sei aquilo que me espera. É uma reação instintiva, você não tem controle sobre aquilo, não é? Já os sentimentos é a interpretação relacionada às emoções e à gama de emoções que nós vivenciamos durante toda a nossa vida, toda nessa história. E olha que interessante aí, vou deixar uma dica para vocês perceberem. Como eu falo muito da questão de perceber a sua realidade, a sua história que é única, na sua história, na maneira como você foi educado, você aprendeu a fazer interpretações relacionadas a essas emoções e sentimentos, não é? As emoções e muitas vezes cobrado para que se sentisse de determinada maneira. Esse final de semana eu assisti o filme Coringa. Eu só indico esse filme para adultos. É um filme muito forte, né? Mas tem uma cena ali que me chamou a atenção para poder fazer o link aqui com o tema para vocês. Em determinado momento ele começa a ter uma crise de riso, no qual ele não tem controle e que não tem nada a ver com aquilo que ele estava sentindo. Ele não viu nada engraçado, ele não achou graça de nada, não tinha um estímulo para ele ter essa reação. Mas ao contrário, ele distribuía uma explicação dizendo que ele tinha um distúrbio, que provavelmente é um tipo de epilepsia, em que ele tinha uma reação que não estava de acordo com aquilo que ele estava sentindo. Olha só, não é pra gente refletir sobre isso? Hoje, em relação às redes sociais, a questão da aparência, a questão de nós termos que demonstrar a perfeição, de que tudo está bem, será que nós conseguimos, diante de tantos estímulos e cobranças, que nós temos externamente, sermos congruentes com as nossas emoções e sentimentos? Sabe aquela história quando às vezes você acorda num dia que você não está bem e de repente alguém da sua intimidade chega para você e pergunta: tá tudo bem? Você para por um minuto, tem até vontade de dizer, mas aí pensar melhor não. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E na verdade não é assim que você está se sentindo? Por que será que nós temos essa reação? Por que será que nós fomos educados a ignorar tudo aquilo que nós temos conotação como negativo? Eu não posso demonstrar dor, eu não posso demonstrar tristeza, eu não posso demonstrar vulnerabilidade. Olha só, mas aí eu vou partilhar para vocês uma ideia. Existe força na vulnerabilidade. Existe uma força em construção quando eu me permito me ver mais humano, mais vulnerável e saio desse estereótipo de perfeição, de que eu tenho que estar o tempo todo lidando bem com tudo e com todos, porque a realidade não é essa. Além de sermos humanos, nós temos as nossas limitações e é muito natural que a gente aprenda a lidar com essas emoções que não são consideradas como positivas. Por que eu fiz esse aspas? Porque a construção de toda a emoção é muito significativa e importante para a nossa evolução. A tristeza, ela é importante. Rubem Alves escreveu um texto que eu partilhei até lá na minha página Gisele Cordeiro, Na Presença dos Sentidos, em que ele diz que uma das ferramentas de inteligência emocional dentro da pedagogia é aprendermos a ensinar as crianças que tudo bem a gente se permitir se sentir triste, que algumas situações são naturais e fazem parte. E a tristeza faz parte da construção da alegria. Uma coisa não anula a outra, não é ou uma coisa ou outra, está tudo integrado. E por que é importante eu perceber? Porque eu preciso perceber aquilo que faz parte da natureza humana. A tristeza faz parte, o medo faz parte, sentir-se vulnerável faz parte, ter perdas faz parte. Se eu não percebo e não admito isso,
eu fico alimentando sentimentos, que é a interpretação dessas emoções, as interpretações que eu faço dessas emoções, e essas interpretações podem começar a não ser saudáveis. Esse é um ponto. O segundo ponto, que quando eu não admito as emoções que eu estou sentindo, por mais desconfortáveis que elas sejam ou doloridas, eu não entro em contato com a realidade. Se eu não entro em contato com a realidade, como é que eu vou transformá-la? Como é que eu posso deixar ela menos desconfortável? Como eu posso deixar ela menos dolorida? Este é o caminho do indivíduo, do crescimento. E no crescimento cabe tudo isso. Hoje em dia, nós temos uma gama de possibilidades que fazem com que a gente não se identifique muito com essa questão de que tá tudo bem a gente estar triste ou tá tudo bem a gente sentir com medo, né? Nós temos uma visão de super-herói que nós teremos que enfrentar tudo, que é só estabelecermos metas, que nós vamos chegar a elas sem sofrer nada. Da onde vem o sofrimento? O sofrimento não vem da tristeza e muito menos da dor. O sofrimento vem desta interpretação e da negligência em não aceitar cada coisa como é, cada emoção como é e cada sentimento como é. Porque se eu permito sentir-me e avalio isso dentro do meu contexto, por que eu estou triste, o que está me fazendo sentir triste, porque eu vou entrando em contato com aquilo que eu estou satisfeito e aquilo que eu não estou satisfeito. E eu vou entrando em contato também com as minhas limitações. À medida que eu percebo comportamentos que eu não gostaria de ter, por exemplo, eu posso ter a chave para transformá-los. Se eu nego isso, se eu nego esse comportamento, ou um comportamento que foi originado por uma emoção e sentimento, como é que eu vou transformar esse comportamento? Essa ação, essa escolha, essa atitude? Fica mais difícil, né? Algo para a gente refletir hoje da importância da congruência. É natural essa incongruência porque nós fomos ensinados e educados a não admitir e não falar, né? Quando nós vamos falar algo desagradável, as pessoas já mudam de assunto, já começam a falar, não, tudo bem, não, você vai passar por isso. Nós não validamos essas emoções, nós não validamos esses sentimentos. Se não validamos, nós perdemos a força de todos esses sentimentos que todos esses sentimentos podem trazer pra gente. Porque sim, há força na vulnerabilidade, há força na perda, há força nas emoções e sentimentos que nós interpretamos como negativos. Podem ser desconfortáveis, mas existe uma força crescente para que eu construa algo a partir disso tudo. Se eu nego, eu perco toda essa construção que só é benéfica para todos nós. Uma outra coisa que a gente vai falar no próximo vídeo é que sim, existem adoecimentos relacionados quando essa incongruência das emoções e sentimentos se tornam muito grandes. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre esses adoecimentos. Mas isso eu vou deixar no próximo vídeo para vocês. Um grande beijo e deixem as perguntas aí que eu vou respondendo dentro do contexto conforme vai aparecendo aí os temas, tá bom? Grande beijo!